Bom dia, tudo bem? Que alegria estarmos aqui, não é mesmo? Eu sei que você estava esperando, nós também esperamos muito por este momento. Nós queremos te acolher, te receber aqui para este momento tão especial, esta conferência de encerramento dessa semana tão rica que nós tivemos, tudo isso que nós estamos vivendo aqui, neste evento organizado, né, pela Coordenadoria da Pastoral Universitária da PUC São Paulo. E nós te recebemos hoje para esta conferência com o professor Eric Derrus, da França, está aqui já conosco, né? Durante toda essa semana tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema da educação a partir das contribuições que nos foram deixadas por Edith Stein. Os desafios do mundo atual, o desencanto com propostas que prometiam a felicidade nesta vida e uma busca quase dramática pelo sagrado foram o motor propulsor deste evento. Acreditamos que em Edith Stein, na síntese harmônica de sua vida e obra, existe a indicação para uma proposta formativa das novas gerações que, sem proselitismo, mas com criatividade, disposição e coragem, vise indicar um propósito de vida, uma finalidade ultraterrena, um objetivo de vida transcendente, que não se realiza sem o agir na imanência. Na segunda-feira, nós tivemos como conferencista a professora Ângela Lisbello, direto da Itália, que nos falou sobre o que Edith Stein diria aos jovens de hoje. Na terça-feira, nós tivemos a conferência A Formação e o Percurso do Conhecimento do Núcleo Interior, direto de Brasília, com a professora Adair Isberga. Na quarta-feira, aqui de São Paulo, eu falei sobre Edith Stein e o magistério do Papa Francisco. Ontem, quinta-feira, a professora Clélia Peretti, de Curitiba, nos falou sobre a teologia, a pedagogia teológica em Edith Stein. E hoje, né, nós teremos o prazer, a alegria ainda de continuar este caminho que nós fomos traçando aqui com a conferência Educação e a Destinação Sobrenatural da Pessoa. Eu quero avisar, né, que todas essas conferências estão salvas aqui no YouTube da PUC São Paulo, né, nós poderemos ter acesso em qualquer momento, né, que se alguém perdeu alguma, podemos compartilhar. Toda essa semana estará disponível, né? As pessoas que desejarem certificado de participação somente para aqueles que estiverem ao vivo, ao final da conferência nós vamos disponibilizar o link na descrição do YouTube e no chat do Facebook. E agora eu chamo realmente, né, quero acolher o professor Eric Derrus, que nos falará direto da França. Teremos como tradutora a professora Maria Cecília Isato Paris. Vamos aguardar. Enquanto ele vai entrando, eu vou apresentando aqui, tá? Vou lendo aqui para a gente ir aproveitando aqui o nosso tempo. O Eric é casado, é especialista e doutor em filosofia. Suas publicações concernem ao pensamento de Edith Stein, o processo artístico e a busca espiritual. Seu itinerário poético foi tema de um documentário Eric Derrus, Poeta da Presença. Ele é autor da obra A Visão Educativa, de Edith Stein, este livro aqui, que nós temos em português. O nome do livro é A Visão Educativa de Edith Stein, Aproximação a um Gesto Antropológico Integral, que foi o tema da dissertação de mestrado dele. Ele acabou de lançar agora a tese de doutorado, o livro da sua tese de doutorado,
que eu não sei pronunciar, me perdoe, mas eu gostaria depois que a Cecília ou ele mesmo falasse o nome, mas acabou de ser publicada a sua tese de doutorado. E é com grande alegria, Eric, que nós te acolhemos aqui. Nós não vamos ficar preocupados nem com a conexão, porque a nossa conexão já é total. Então, muito bem-vindo. A palavra é sua, é uma grande alegria. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu passo a palavra para você para ministrar para nós essa conferência, Educação e Destinação Sobrenatural da Pessoa. Muito bem-vinda, Cecília. Obrigada por essa parceria. A Cecília irá fazer a tradução dessa conferência. O Eric, ele entende espanhol, então quando eu estiver me dirigindo a ele, eu vou falar um português bem assim, mais lento, porque ele vai entender, ele entende espanhol. A imagem dele parece que está parada, né? Mas, enfim, vai dar certo. E ele vai me entender falando, para a Cecília não precisar traduzir, né? Quando a gente estiver aqui conversando, para a Cecília não precisar traduzir para ele. Mas ela traduzirá para nós, né? Do francês para o português. E logo que puder ser possível ele entrar e falar conosco, nós vamos acolhê-lo. A gente pode ser, né, que tem alguma questão técnica, alguma coisa aí, mas tenhamos paciência, eu acho que vale a pena, né? Convém que muito custe o que muito vale. Eu só digo para vocês que valerá muito. Então, se tiver alguma diferença aí, algum delay, vamos ter paciência, nós temos aí até meio-dia para isso. Vivamos esse momento com muita tranquilidade, né? Em paz, e vai ser muito bom. Você me ouve, Eric? Tu écoutes, Eric? Vous écoutez, Eric? Eric? Hello? Bom, Magda, enquanto isso, você poderia contar como você conheceu o Eric Derrus, e nós duas, né? Enquanto ele... Vamos lá. Então, o Eric Derrus, ele esteve no Brasil, não sei se pela primeira vez, mas pelo menos foi a primeira vez que eu o vi, né, em 2015, em Belo Horizonte, num evento organizado na UFMG, pelo professor Miguel Mahfoud, o Juvenal Saviano e o Moisés Rocha estavam na organização, né, desse evento. E o Eric veio, ele tinha acabado de publicar o livro A Visão Educativa de Edith Stein, que é o livro da dissertação dele, de mestrado. E foi um encontro muito rico, assim, ele deu a conferência, se eu não me engano, ou de abertura ou de fechamento, também deu um mini curso lá, ele deu de abertura, e um mini curso sobre a visão educativa em Edith Stein. Interessante que a Cecília traduziu, a Patrícia Teixeira estava assistindo, a Manu, enfim, estávamos várias lá que não nos conhecíamos, e ali surgiu realmente uma amizade muito bela entre nós e uma admiração muito grande pelo Eric. Eric, você nos ouve? Oui, je vous entends, je vais commencer. Vous voulez que je commence maintenant? Oui, oui. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Maravilha. Então, a palavra é toda sua. Merci. Je commence par une citation d'Edith Stein. Tout travail visant à éduquer des... Ele vai começar por uma citação de Edith Stein. Todo trabalho que tem o objetivo de educar Bom, enquanto isso eu vou continuar a história da Magna. Foi também quando eu conheci o Eric Derrus. Era para o professor Juvenal traduzi-lo, e o professor Juvenal, como estava na coordenação, e foi incrível, foi um
simpósio foi o primeiro simpósio em que a gente reuniu pessoas de outras disciplinas, de outras ciências, assim, da psicologia, da pedagogia e da filosofia. A gente resolveu fazer um simpósio para reunir, não ficar, né, porque a Ângela Lesbello já estava vindo do Brasil desde 2001, e ela dava conferências sobre fenomenologia para filósofos, também para grupos de psicólogos, também para pedagogos, só que a gente não se conhecia. E a gente foi esse primeiro congresso. Ele vai começar. Tout travail visant à éduquer des êtres humains puise son orientation dans une certaine conception de l'homme. Todos os trabalhos que visam educar os seres humanos, eles têm como fundamento uma certa orientação do que é o ser humano. C'est ce que écrit Edith Stein dans son Psychologie philosophique de 1932. É isso que Edith Stein escreve nas suas lições de 1932. En vertu en A gente tá meio entrecortado. Como disse a Magna, vamos aguardar e ter paciência. Estou aguardando aqui com muita paciência. A proposta que nos veio da equipe técnica é que o Eric ficasse só no áudio. O que vocês acham? A pena não vê-lo, mas... A gente pode tentar no áudio e aí depois ele entra para as perguntas. As perguntas, talvez. É. Pode ser. Então fica o áudio dele falando e você traduzindo. É incrível porque a gente tem se comunicado esse tempo todo e tem sido tranquilo. Então o problema foi realmente hoje. Vamos lá, Roberto, você pode nos ajudar então? Coloca o Eric como áudio. Cette citation d'Edith Stein souligne le lien entre l'éducation et l'anthropologie. Essa citação de Edith Stein, ela sublinha a ligação entre a educação e a antropologia. L'éducation est entendue comme un façon dans sa complétude. Ele vai definir o que é educação. Bom, então, enquanto eles resolvem os problemas, eu vou terminar de falar, então, desse colóquio que aconteceu em Belo Horizonte, e nós italianos estamos acostumados com esses problemas, como está acontecendo agora. Imagine que nesse colóquio de Belo Horizonte, na Universidade Federal, eu vou contar um pouco do colóquio, Magna, onde a gente conheceu o Eric Derrus. Nesse colóquio, acho que ele está chegando. Vamos ver se ele... L'éducation est comprise... Eric, oui. Est-ce qu'on pense si par hasard on tu éteins les caméras, on écoute seulement, la connexion va être mieux, et après tu peux apparaître pour parler, pour répondre les questions. D'accord. On va essayer. Alors je coupe là la caméra. Est-ce que comme ça vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bon. Très bien. On va voir si ça va comme ça. Très bien. Donc, ele vai dar continuidade. Cette citation insiste sur le lien entre l'éducation d'une part et l'anthropologie d'autre part. Essa citação insiste, então, sobre a ligação da antropologia, a educação de um lado e a antropologia do outro. Edith Stein définit l'éducation comme le façonnement de l'être humain dans sa complétude.
Edith Stein, ela define a educação como a formação, a realização do ser humano em sua completude. Então, eu acabei de conseguir conversar com o professor Eric Derrus. Ele vai tentar entrar na sala, não com o computador, mas com o seu telefone celular, para ver se melhora a conexão. Se não melhorar a conexão, a proposta que ele deu é de falar por telefone, e eu vou traduzindo para vocês. Então, não sei, Magna, se isso seria bacana ou se a gente tentaria fazer uma outra gravação. Vamos tentar. Oui, voilà, là j'essaie avec mon téléphone portable. É bien. É uma pena por todos nós. Magda também está aí no ar, porque desde que eu convidei o professor Eric, né, ele ficou muito feliz, ele se preparou, ele escreveu um texto, embora a gente escolheu o tema do livro dele depois ele defendeu essa tese de doutorado, em que ele ficou, acho que mais de 10 anos, né, ele ficou preparando essa tese. O professor Eric Derrus, ele leu toda a obra de Edith Stein. Oui. Voilà, nous allons faire comme ça, Marie-Cécilia. Très bien. Ok, très bien. Bon, je continue. Ok. Ele vai continuar por aqui. L'éducation est donc un façonnement de l'être humain dans sa complétude pour qu'il devienne ce qu'il doit être. Então, a educação é uma formação do ser humano em sua completude para que ele se torne aquilo que ele deve ser. Ce qui signifie un homme véritable et authentiquement lui-même. Isso quer dizer uma pessoa verdadeira e autenticamente ela própria. La conception éducative d'Edith Stein s'adosse donc à une anthropologie. Então, a concepção educativa de Edith Stein, ela se fundamenta numa antropologia. E a endossa. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Il faut insister sur l'orientation métaphysique de sa théorie de l'éducation. Mas isso não é o suficiente, a gente tem que insistir sobre a dimensão metafísica da sua teoria da educação. En effet, elle écrit, je la cite, de fato, ela escreve, é uma citação, la théorie de la formation des êtres humains, a que nous teoria, appelons éducation, a teoria da formação dos seres humanos, que nós chamamos de educação, é uma citação dela, doit être intégrée à une vision globale du monde. deve estar integrada com uma visão global do mundo. C'est-à-dire une métaphysique. Isto é, uma metafísica. Cette orientation vers une vision globale du monde Esta orientação em relação a uma visão global do mundo correspond pour Edith Stein à la tendance naturelle de l'esprit humain. ela corresponde à tendência natural do espírito humano. Edith Stein écrit en effet que l'esprit humain cherche à atteindre une image cohérente et une conception globale du monde. Ela disse, Edith Stein, que o espírito humano, ele busca atingir uma imagem coerente e global do mundo. Todo espírito humano, todo ser humano tende a isso. Ce qui signifie Isso significa la recherche d'un éclaircissement sur l'origine et la fin de l'homme, écrit-elle. Oui. Ela diz, então, seguindo a citação, isso significa que nós precisamos esclarecer sobre o fim e a origem, qual é o fim e a origem do ser humano. Par conséquent, la conception de l'éducation Consequentemente, a concepção da educação ne peut pas être détachée
d'une conception de l'être humain, du sens de son existence, de sa place dans le monde. Não pode estar dissociada de uma concepção do ser humano, do sentido da sua existência e do seu lugar no mundo. Edith Stein s'intéresse, dans un premier temps, à ce qu'elle appelle la destination naturelle de la personne. Ela se interessa, então, em um primeiro momento, sobre a destinação natural da pessoa. La théorie de l'éducation va alors examiner les possibilités d'un déploiement temporel de l'essence de l'être fini. E essa teoria, então, dessa parte, ela vai desenvolver a possibilidade da... Pardon, Henrique, você de um desenvolvimento temporal da essência do ser finito. Ce qui signifie qu'elle doit prendre en compte au plan naturel. Isso significa que ela deve levar em conta no plano natural non seulement l'essence générale de l'être, não apenas a essência geral do ser, e ele caiu, infelizmente. Mas nós, steinianos, também temos essa característica, a gente não desiste nunca. Edith Stein foi assim na sua vida também. Ele não vai reproduzir totalmente o argumento, porque essa aqui foi a tese de mestrado, eu estava falando da tese de doutorado, em que ele retomou a questão da educação, passando por todas as obras de Edith Stein, inclusive com as suas cartas, né? Então, o professor Eric Derus, ele fez esse estudo de todas as obras de Edith Stein, inclusive também as finais, né, quando ela estava no Carmelo, e ele mostra na sua tese de doutorado que o tema da educação não é um tema secundário, não é um tema que Edith Stein aborda naquele momento em que ela estava no Instituto de Pedagogia de Münster, ou porque ela deu aula de latim e outros temas no ensino médio, ela deu por bastante tempo nas Dominicanas de Spira, mas porque esse é o grande tema de interesse dela. O tema da antropologia steiniana, ele se vincula ao tema do interesse dela pela educação, né? E isso é coerente com a antropologia dela, porque, especialmente... Isso significa, então, ele está continuando, que ela se interessa à essência geral do ser humano, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques universelles, ou seja, a totalidade das características universais, la rationalité, la liberté, etc. A racionalidade, a liberdade, etc. Mais aussi à l'essence spécifique de l'être humain, mas também a essência específica do ser humano, c'est-à-dire masculine ou féminine, isto é, masculino ou feminino, et enfin, à son essence individuelle, e por fim, a sua essência individual, ce qu'elle appelle individualité irréductible, o que ela chama de individualidade irredutível, et qui tient au noyau de l'âme. E se relaciona com o núcleo da alma. Bien entendu, sur le plan de la destination naturelle de l'être humain, então, sobre o plano da destinação natural do ser humano, l'éducation doit également tenir compte de la dimension communautaire de la personne humaine. A educação também tem que levar em conta a dimensão comunitária da pessoa humana. C'est-à-dire son insertion dans une famille, un peuple, une culture. Isso é a sua inserção numa família, num povo, numa cultura. En effet, la subjectivité humaine est en constante interaction
avec toutes sortes d'influences. Ou seja, de fato, a subjetividade humana está sempre, em todo o tempo, em relação e sob a influência de tudo que lhe vem do exterior. Et qui entre en compte dans la formation humaine. E toda essa influência também entra em conta com a formação humana. Mais Edith Stein ne s'en tient pas au seul plan de la destination naturelle de l'être humain. Mas a Edith Stein, ela não fica apenas no plano da destinação natural do ser humano. Elle envisage rigoureusement ce qu'elle appelle la destination surnaturelle de la personne humaine. Ela está também, ela foca, né, ela aborda também de modo bem rigoroso o que ela chama da destinação sobrenatural do ser humano. Ce qui est conforme à l'orientation métaphysique de son anthropologie sur laquelle j'insistais. E isso está de acordo com a concepção antropológica da sua metafísica, a qual foi falado no início. Edith Stein écrit que la destination surnaturelle se greffe sur la destination naturelle. A Edith Stein, ela diz que a destinação sobrenatural, ela se agarra, né? Ela está ligada ligada sobre a destinação natural. Je m'intéresserai ici exclusivement à la destination surnaturelle de l'être humain à laquelle l'éducation peut concourir. Ele vai então, nessa sua fala, se limitar à destinação sobrenatural do ser humano, e aquela que, tal como Edith Stein expõe. S'intéresser à cette destination surnaturelle est une manière, je reprends Edith Stein, de lire à l'intérieur des choses. Se interessar à destinação sobrenatural é um modo, como diz Edith Stein, de ler no interior das coisas. Ce qui correspond à une exigence phénoménologique. O que corresponde a uma exigência fenomenológica. Dans la mesure où la méthode ou le regard phénoménologique na medida em que o método e o olhar fenomenológico se dirige sur l'essentiel, comme écrit Edith Stein. Se dirige se dirige ao essencial, como diz Edith Stein. Qui essaie de lire les choses à l'intérieur, de l'intérieur. Que quem procura ler, entender, né, as coisas a partir do seu interior, voit s'ouvrir sous ses yeux, dit Edith Stein, un monde infini. Ela vê, quem faz isso consegue ver, se abre aos seus olhos um mundo infinito, diz Edith Stein. Então, Edith Stein, vou retomando essa frase, ela diz, quem consegue olhar as coisas a partir do seu interior, né, vê na sua frente se manifestar um mundo infinito. Bom, resumindo o que a gente viu até agora, professor Eric Derruz, ele diz que o tema da educação, ele se fundamenta sobre a antropologia de Edith Stein, e uma antropologia que pensa o ser humano na sua totalidade. Por isso, uma antropologia que não se fecha para a metafísica. Magna, você pode entrar para eu tentar ver se a minha conexão, como no meu computador, quando eu faço a tradução, eu conecto com cabos, eu vou ver o que eu posso fazer com o meu celular, tá bom? E aí eu saio da tela um pouquinho e a gente aí vê o que faz. Pode ser? Tá bom, nós estamos aqui aguardando. Vocês podem aí ficar... Vamos ver o que é que estão falando aqui no chat.
Só um minuto. Eu vi que tem bastante gente aqui conosco. Estou achando bacana que vocês estão entendendo, né, que, que nós precisamos permanecer, estar atentos, né? Estão aí também, inclusive, intercedendo. Este momento é um momento realmente que merece a nossa atenção, né? Perseverar e lidar com as situações inusitadas fazem parte da nossa prática diária em sala de aula. Edith Stein sabia disso. A Sônia Lira está aqui nos falando. A Maria Inês, né, está aqui também incentivando, né? Eu sei que muitos de vocês estão aqui unidos conosco. Carmelo Cachoeiro, Luiz Fernando, né? É uma honra os que sofrem por Edith Stein, Luiz Fernando está nos lembrando. Tudo vai ser resolvido. Então permaneçamos, né? Permaneçamos nesta confiança. Nós estamos dedicando esta manhã, este tempo, também para sermos não só enriquecidos, mas fortalecidos, né? Então, o que a gente conseguir captar, pegar desse momento vai ser importante. Então, permaneçamos, não vamos ficar aflitos, né? Que estamos em boas mãos. Estamos em boas mãos. Ontem a professora Úrsula, né? Falando em professora Úrsula, eu vi algum comentário aí, após a conferência da professora Clélia Peretti, ela recordava de uma frase alemã, né, a professora Úrsula da UFC, que é alemã de origem, né, e conhece muito bem Edith Stein, fez o seu mestrado e doutorado. Ela recordou de uma frase alemã que, desculpem a tradução aqui, a pronúncia, na verdade, que fala Den Stein in Rollenbriggen, né, que diz tem pedras poderosas rolando. Magda, Tem pedras poderosas rolando. Que significa iniciar algo que não pode ser freado. Então, nada vai nos frear. Vamos continuar Magda, sem pedras poderosas rolando. Parler, e je te dis quando ela vai finir. Sim. Tá, podemos falar já. Isso. Okay. Isso. Vocês querem que eu deixe o som ambiente para poder ouvi-lo, mas talvez aí o meu som não vai ser tão bom. O que Faça vocês acham? como for melhor, Cecília, o que você achar melhor. Seria bom que a gente tivesse a oportunidade de ouvir a voz dele também, mas faça como ficar melhor para você. Vamos ver se fica ruim. Eric, oui, on va essayer là. Je vais mettre l'ordinateur, je vais mettre le portable à côté de l'ordinateur, comme ça, les gens peuvent aussi entendre ta voix. D'accord. On va faire ça, oui. Ok. Podemos recomeçar então, Magda? Podemos. Pode. C'est un monde infini qui s'ouvre d'une manière absolument nouvelle lorsqu'on commence à vivre vers l'intérieur. Esse é um mundo infinito que se abre de modo totalmente novo quando a gente começa a viver no interior, no seu próprio interior. C'est cette orientation vers l'intérieur qui donne accès au sens ultime de l'éducation. É essa orientação em direção ao interior que dá o sentido último da educação. Et c'est dans cette perspective que l'expression éduquer pour l'éternité prend tout son sens. E é nessa perspectiva que educar para a eternidade ganha todo o seu pleno sentido. Éduquer pour l'éternité indique que la formation intégrale de la personne Educar para a eternidade indica que a formação integral da pessoa se déploie dans l'espace se desenvolve no espaço, l'espace d'une tension entre le temps et l'éternité. num espaço de tensão entre o tempo e a eternidade. Mais cette tension, nous dit Edith Stein, est féconde.
Mas essa tensão, nos dias de Edith Stein, ela é secundária. Ele está tentando me chamar e eu estou tentando chamá-lo. Oui, on peut continuer. Tension féconde, c'est là que se joue le sens de la destinée humaine. Essa tensão nesta tensão que se dá o jogo da destinação humana. Essa tensão entre... Edith Stein va jusqu'à dire que ce contraste est le symbole de la mission qui nous échoit à tous. Ela vai também dizer que esse contraste entre o tempo daqui e o eterno é uma missão que nos escapa, é o símbolo da missão que nos escapa. Que nos escapa. Envisager l'éducation sous l'angle de la destination surnaturelle de la personne. Então, abordar a educação sob o ângulo da destinação sobrenatural da pessoa. Ce n'est pas chercher des formules rassurantes. Não é buscar fórmulas que nos asseguram que são seguras para isso. Mais c'est plutôt une invitation à habiter l'existence présente. Mas antes disso, é um convite para habitar a existência presente. Comme le topos, le lieu propre. Como o topos, o lugar próprio. Où l'être humain, en vertu de sa liberté. Onde o ser humano, em virtude da sua liberdade. Peut, selon l'expression de Sainte Thérèse d'Avila, endurer sa vie. Pode, segundo a expressão de Santa Teresa de Ávila, aventurar a sua vida. En s'ajustant à la mesure d'un amour éternel. Se ajustando à medida do amor eterno. C'est en ce sens que Edith Stein invite les éducateurs. É neste sentido que Edith Stein convida os educadores. Je la cite. Ele vai citar. À devenir des êtres humains solidement ancrés dans le fondement que constitue l'éternité. A se tornar, ela convida os educadores a se tornar seres humanos solidamente fundados no sol da eternidade, no solo da eternidade. Et elle ajoute que leur façon de voir et d'agir ne doit pas subir l'influence des opinions à la mode. E ela diz que o modo dos educadores ser e agir não deve sofrer influências das opiniões da moda. Mais doivent plutôt être comme des piliers inébranlables. Mas eles devem ser como torres que não se incapazes de se mover, né, como pilares sólidos. Sur lesquels de nombreuses personnes pourront s'appuyer. Sobre os quais numerosas pessoas poderão se apoiar nesses pilares sólidos. Vou tentar chamá-lo. Donc, mon propos. E o propósito, então, do Eric Derus, professor Eric Derus? Par un examen du rapport entre l'être fini et l'être éternel. É examinar a relação entre o ser finito e o ser eterno. Je me poserai la question suivante. Ele vai se colocar a seguinte questão. Qu'est-ce qui justifie de situer l'éducation, qui est un processus temporel de formation, O que justifica situar a educação, que é um processo temporal de formação, dans la perspective de l'éternité? na perspectiva da eternidade? Essa é a pergunta que ele se colocou. En effet, l'éducation en tant que formation intégrale de la personne
se comprend en référence d'abord la finitude humaine. Porque a educação, como compreensão do desenvolvimento integral da pessoa, ela se apresenta e se compreende, primeiramente, como educação dentro da dimensão finita humana. L'expérience humaine de la finitude correspond à l'expérience d'une finitude temporelle. A experiência humana da finitude corresponde à experiência de uma finitude temporal. Qu'est-ce que cela signifie? O que isso significa? Deux choses pour Edith Stein au moins. Duas coisas, pelo menos, para Edith Stein. Premièrement, l'expérience d'une limitation de notre être, une limitation d'essence. Primeiro, uma experiência de limitação do nosso ser, uma limitação de essência. En effet, être fini, dit Edith Stein, signifie être quelque chose et ne pas être tout. Ser finito, diz Edith Stein, significa ser algo e não ser o todo. Deuxièmement, Em segundo lugar, l'expérience de la finitude temporelle correspond à l'expérience d'avoir besoin de temps pour arriver à l'être que je suis. a experiência do desenvolvimento temporal, ela implica na experiência de precisar do tempo para se desenvolver e chegar ao que eu realmente sou. Edith Stein écrit que nous avons besoin du temps pour arriver à l'être. Edith Stein diz que nós precisamos do tempo para chegar ao ser. En même temps, l'expérience que nous faisons de passé, puisque nous sommes dans le temps, Ao mesmo tempo, a experiência que a gente faz de passar, de passagem, porque nós estamos no tempo, n'est pas seulement négative, ela não é apenas negativa, puisque passé signifie positivement durer d'un instant à l'autre. porque passar significa positivamente durar de um instante ao outro. En durant, l'être humain vit son être comme quelque chose de reçu. E ao durar nesse tempo, o ser humano vive o seu ser como algo que é recebido a ele, é dado a ele. Quelque chose qui lui est donné de moment en moment. Algo que lhe é dado a cada momento. Ainsi, faisons-nous l'expérience que notre être est distinct de l'être en tant que tel. E assim, o ser humano, na sua temporalidade, ele faz a experiência que o nosso ser é distinto do ser enquanto tal. C'est-à-dire de l'être même, Ou seja, o nosso ser é distinto do ser ele mesmo, do ser próprio. c'est-à-dire l'être qui n'est pas reçu, Ele é distinto do ser que não é recebido, et qu'Edith Stein appelle éternel. e que Edith Stein chama de eterno, do ser eterno. Je la cite, mon être est un mouvement permanent, Ela cita, o meu ser é um movimento permanente, un être fugitif et passager, um ser fugitivo e passageiro, fugaz e passageiro, qui forme un très grand contraste avec l'être éternel. que faz um grande contraste com o ser eterno. Ainsi, tout être humain fait l'expérience de la finitude sous la forme de la succession temporelle. Assim, todo ser humano faz a experiência da própria finitude sob a forma da sucessão temporal. Ce qui signifie O que significa le passage de la puissance à l'acte. a passagem da potência ao ato. Je suis un être qui n'est pas immédiatement ce qu'il est capable d'être.
Eu sou um ser que não é imediatamente tudo aquilo que eu sou capaz de ser. Je suis engagé en tant qu'être fini. Eu estou engajado, sou um ser engajado enquanto ser finito, dans une dynamique d'incessant déploiement de mon être. estou engajado numa dinâmica de desenvolvimento permanente do meu ser. L'éducation se fonde justement sur cet inachèvement temporel de l'être fini. E a educação se funda nesse não acabamento, né, temporal do ser finito. Cet être qui est en même temps un être perfectible. É um ser que, ao mesmo tempo, um ser que pode se aperfeiçoar. C'est-à-dire qui tend à actualiser en permanence ses potentialités. Ou seja, um ser que tende a atualizar permanentemente as suas potencialidades. L'éducation est précisément ce processus d'actualisation des potentialités de la personne. A educação, então, é este processo de atualização das potencialidades da pessoa. Isto é educação. Ce processus est l'éducation. Este processo, que é a educação, est conforme à l'essence de l'être fini. Ele é condizente, ele está conforme à essência do ser finito. Dont la tendance, pour Edith Stein, la tendance de l'être fini, Esse ser finito, cuja tendência est celle d'un être imparfait qui vise une forme d'achèvement. a sua tendência é de ser um ser imperfeito que busca uma forma de se completar, de se realizar inteiramente. Et cette tendance-là est donc orientée vers l'acte pur. E essa tendência, diz Edith Stein, ela é uma tendência que está orientada em direção ao acto puro. C'est-à-dire l'idée même d'un être parfait. Ou seja, o ser puro é a própria ideia de um ser perfeito, qui est pour l'être fini l'horizon d'une perfection indépassable. que serve, que funciona para o ser finito, a projeção de uma perfeição que não pode ser atingida. C'est à partir de cette tendance qu'Edith Stein considère inscrite dans l'essence de l'être fini. A partir dessa tendência que Edith Stein considera que está inscrita na essência de todo ser finito, le devenir ultime de l'être fini devient intelligible. o fim, o devir de todo ser finito, o devir último, o objetivo último de todo ser finito, ele é inteligível. Comme une orientation vers ce qu'Edith Stein appelle le bien suprême qui contient toute perfection. Como uma orientação em direção àquilo que Edith Stein chama o bem supremo que contém todas as perfeições. Ce que nous appelons Dieu. Que nós chamamos Deus. Par conséquent, consequentemente, ce qui caractérise l'être. Pardon, Henrique, o que caracteriza. Par conséquent, ce qui caractérise la compréhension steinienne de l'être fini. Consequentemente, então, o que caracteriza a compreensão de Edith Stein do ser finito c'est une détermination métaphysique du sens de l'être fini. É uma determinação metafísica do sentido do ser finito, ouverte sur la transcendance. Aberta para a transcendência. C'est-à-dire l'être fini, comme dit Edith Stein, relatif à Dieu. Ou seja, como ela diz, é o ser finito relativo a Deus.
Mais ce n'est pas tout. Mas isso não é tudo. Edith Stein ne se contente pas de comprendre le rapport de l'être fini à l'être éternel comme une relation de dépendance ontologique. A Edith Stein, ela não se contenta em compreender a relação entre o ser finito e o ser eterno como uma relação de dependência ontológica. De l'être fini créé à l'égard de l'être divin incréé. Uma dependência ontológica do ser finito criado com relação ao ser infinito incriado. Edith Stein s'applique à déchiffrer cette relation de l'être fini à l'être éternel. Edith Stein, ela vai se aplicar, ela vai buscar decifrar essa relação entre o ser finito e o ser eterno comme une véritable participation à la vie même de Dieu. Como uma verdadeira participação à própria vida de Deus. À partir de l'intériorité la plus profonde de l'âme humaine. Essa participação partindo da interioridade mais profunda da alma humana. De ce point de vue, à ce sujet, à cet égard, com relação a isso, então, deste ponto de vista, il faudrait se référer à la lecture critique de Être et Temps de Heidegger. Ela se refere a uma leitura crítica ao Ser e Tempo de Heidegger, paru au printemps 1927, que apareceu na primavera de 1927, foi publicada, et auquel Edith Stein va consacrer en 1936 le second appendice de Être fini et Être éternel. E a qual Edith Stein vai consagrar o segundo apêndice em 1936 da sua obra Ser Finito e Ser Eterno. En résumé, je dirais que l'analyse existentielle de l'être fini conduite par Edith Stein. Em resumo, então, ele afirma que a análise existencial do ser finito conduzida por Edith Stein défend que si l'être humain est limité par sa finitude, também defende que o ser humano é limitado pela sua finitude, mais il n'est pas limité à sa finitude. Mas ele não está limitado à sua finitude. Autrement dit, l'individu humain, em outras palavras, o indivíduo humano n'est pas seulement un être pour la mort limité par l'horizon de la temporalité. Não é apenas um ser para a morte limitado pelo horizonte da temporalidade. Ce qu'Edith Stein montre notamment, aquilo que Edith Stein mostra claramente, en prêtant attention au désir qui anime l'être humain de la béatitude éternelle. Prestando atenção ao desejo que anima todo ser humano da bem-aventurança eterna, do gozo, d'un amour ou d'une joie sans limite, écrit-elle. De um amor e de um gozo sem limites. Todo ser humano almeja isso. Ce désir ne peut pas procéder du fini, car rien de fini ne lui correspond. Esse desejo não pode proceder do finito, porque nada que existe no finito corresponde a esse desejo. Ce désir renvoie donc à l'idée originelle. Esse desejo, ele reenvia, então, a ideia original e originária de uma plenitude qui n'est pas tirée du fini, mais qui plutôt permet de désigner le fini comme n'étant pas l'infini. Uma plenitude que não pode ser tirada do finito, mas que permite que a gente defina o finito como não sendo o infinito. Par conséquent, nous le voyons, la finitude humaine telle qu'Edith Stein la conçoit. Consequentemente, a gente percebe que a finitude humana, tal como ela é concebida por Edith Stein,
par essence, ouverte sur l'éternité. Ela é, pela sua própria essência, aberta em direção à eternidade. Mais Edith Stein ajoute à la différence de Heidegger Mas Edith Stein vai complementar, diferentemente de Heidegger, que lorsque l'être fini amorce ce mouvement de conversion à l'intérieur de lui-même, de réflexion sur lui-même, e quando o ser humano ele se engaja nesse movimento de conversão com relação a ele mesmo, no seu interior, como também está em Heidegger, il découvre l'être éternel ele descobre nesse interior o ser eterno, comme, je cite Edith Stein, le soutien et le fond de son propre être. ele descobre o ser eterno como aquilo, o sustento, né, aquilo que sustenta e que funda o próprio ser, o seu próprio ser. Ainsi, l'ouverture à la transcendance signifie Deste modo, a abertura à transcendência significa, para Edith Stein, que l'être éternel est l'ultime fondement intérieur de l'être fini. que o ser eterno é o fundamento último interior do ser finito. Voilà pourquoi elle peut déclarer, à la suite d'Augustin, Por isso, ela pode declarar, seguindo Agostinho, quand l'âme se connaît elle-même, elle connaît Dieu à l'intérieur d'elle-même. quando a alma conhece a si própria, ela reconhece Deus no interior de si. Cette compréhension de la finitude humaine, avec son ouverture essentielle sur l'être éternel, Essa compreensão da finitude humana com sua abertura essencial em direção ao ser eterno, comme étant son fondement le plus intérieur, como sendo o seu fundamento mais íntimo, constitue l'arrière-fond théorique qui permet de comprendre le sens qu'Edith Stein donne à l'éducation. constitui, então, o pano de fundo teórico que nos permite entender o sentido que Edith Stein dá à educação, Envisagée du point de vue de la destination surnaturelle de la personne humaine. uma educação percebida do ponto de vista da destinação sobrenatural da pessoa humana. Voilà ce qui me permet donc d'aborder dans un deuxième temps maintenant ce que signifie éduquer à la lumière de l'éternité. E isso vai permitir com que o professor Eric Derruz aborde agora, num segundo momento, o que significa, então, educar para a eternidade, a partir desse fundo antropológico. Dans un texte écrit du Carmel en 1935, alors qu'elle est novice au Carmel de Cologne, Num texto escrito no Carmelo, em 1935, quando Edith Stein ela é noviça no Carmelo de Colônia, Edith Stein définit l'éducation, je la cite, Edith Stein define a educação, ele vai citar, comme cet art suprême dont le matériau n'est ni le bois ni la pierre, mais l'âme humaine. essa arte suprema, cujo material não é nem a madeira, nem a pedra, mas é a alma humana. Et elle précise que le travail d'éducation équivaut à une création. E ela precisa que o trabalho de educação equivale a uma criação. Une création, dit-elle, qui, je la cite, pénètre jusqu'à l'âme même, à sa substance. Uma educação, que ela diz, citando, penetra na própria alma, na sua substância, Pour lui donner une forme nouvelle para lhe dar uma forma nova et recréer l'homme e recriar o homem dans sa totalité. em sua totalidade. Sur la base de cette citation, je me poserai la question suivante. Quelle est cette forme nouvelle? Baseando nessa citação, o professor Eric Derruz vai se colocar a questão: o que seria esta forma nova? Si éduquer, c'est donner forme, Se
Se educar é dar forma, cela suppose une image capable de tenir lieu de modèle. isso supõe uma imagem capaz de funcionar como modelo a essa forma. Dans une conférence de 1930 sur l'idée de formation, Numa conferência de 1930, antes de entrar no Carmelo, sobre a ideia de formação, Edith Stein s'interroge sur ce qu'elle appelle cette image originelle. Edith Stein vai se interrogar sobre aquilo que ela chama de imagem original. Et elle pose la question suivante, je la cite. E ela coloca a seguinte questão, ele vai citar. Quel est le modèle d'après lequel il convient de former l'homme? Qual é o modelo segundo o qual é conveniente formar o ser humano? Former la totalité de la personne suppose donc une idée de l'homme Formar a totalidade da pessoa pressupõe uma ideia de ser humano, mais une idée conforme à la nature humaine dans sa complétude. uma ideia conforme à natureza humana em sua completude. C'est-à-dire une idée qui assume à la fois les caractéristiques générales de l'essence humaine, mais aussi spécifiques et individuelles. Uma ideia que assume, ao mesmo tempo, as características gerais da natureza humana, suas características específicas e sua característica individual. As três dimensões. Or, la connaissance d'une telle idée, avec la complétude qui lui correspond, dépasse les possibilités d'un esprit fini. Olha, mas ela diz que o conhecimento desta ideia, tal como a gente entende, ela ultrapassa a capacidade de conhecer do espírito finito. Voilà pourquoi, déclare Edith Stein, E é por isso, diz Edith Stein, l'anthropologie philosophique demande à être complétée par une anthropologie théologique. a antropologia filosófica, ela pede, pede para ser completada por uma antropologia teológica. C'est-à-dire, poursuit-elle, Isto é, segue ela na citação, par une mise en évidence de l'image de l'être humain renfermée dans notre dogme. para um colocar em evidência, expor a imagem do ser humano que é dada pelo nosso dogma. Voilà pourquoi Edith Stein écrit dans son cours d'anthropologie philosophique, E é à la por fin, isso que Edith Stein escreve no final do seu curso de antropologia filosófica, de 32, si la pédagogie renonce à puiser dans la révélation, se a pedagogia renuncia a se aprofundar na revelação, elle risque de manquer les choses les plus essentielles sur l'être humain. ela arrisca de perder de vista as coisas mais essenciais do ser humano. C'est-à-dire sa finalité et le chemin qui y conduit. Ou seja, que coisas são essas? A sua finalidade e também o caminho que pode conduzir a ela. En d'autres termes, Em outras palavras, si éduquer c'est donner forme, et si donner forme suppose une image de la nature humaine dans sa complétude, se educar significa dar forma, e se dar forma pressupõe uma imagem da completude da natureza humana, trouver cette image suppose, nous dit Edith Stein, de s'ouvrir à ce que la vérité révélée dit de l'homme. ela diz então que encontrar essa imagem pressupõe se abrir à verdade revelada de Deus, homem. Par son ouverture à la révélation, la métaphysique chrétienne à laquelle se rallie Edith Stein, Pela sua abertura à revelação, a metafísica cristã a qual se ligará Edith Stein, par la foi, donne accès à ce qu'elle appelle le Dieu personnel et proche. pela fé, ela dá acesso àquilo que ela chama Deus pessoal e próximo. Ce Dieu proche, reconnu par la foi,
est celui qui est révélé dans la personne du Christ. Esse Deus próximo, que é reconhecido pela fé, é aquele Deus que se revelou em Jesus Cristo. Le Christ en qui, écrit Edith Stein, la divinité a pris un visage extérieur pour demeurer parmi les hommes. Cristo em que Deus toma uma forma, uma face humana para poder habitar entre os homens. Par conséquent, la révélation chrétienne nous met en présence de l'image parfaite de Dieu qu'est le Christ. E, consequentemente, Edith Stein diz que a revelação cristã nos permite chegar a uma imagem perfeita de Deus, que é o Cristo. En qui la foi découvre aussi l'image concrète, écrit-elle, de la nature humaine en son entier. E que também nessa imagem, pela fé, se descobre a imagem completa da natureza humana em Deus. Le Christ est donc l'image originelle. O Cristo é essa imagem originária, Qui est à la fois, premièrement, que é, ao mesmo tempo, em primeiro lugar, le modèle idéal au sens archétypal, o modelo ideal no sentido de arquetípico, et un modèle concret e também um modelo concreto, au sens où cet idéal est réalisé dans une humanité dont la condition est pleinement assumée, hormis le péché. No sentido, ele é concreto no sentido em que a divindade se realizou plenamente na humanidade, Dont la condition est pleinement assumée, hormis le péché. em que ela é assumida em toda a sua completude, com exceção do pecado. Cristo assume toda a completude humana, com exceção do pecado. Voilà pourquoi Edith Stein écrit: E é por isso, então, que Edith Stein escreve: Où avons-nous l'image concrète de la nature humaine dans sa complétude? Onde nós podemos ter a imagem completa da natureza humana, a imagem concreta, da natureza humana em sua completude. Et elle répond elle-même: E ela responde: Elle s'est manifestée parmi nous dans le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Ela se manifestou entre nós no Filho de Deus, Jesus Cristo. Et elle ajoute que en lui, nos yeux voient la véritable nature humaine. E ela também diz que nele a gente consegue, em Cristo, a gente consegue enxergar a verdadeira natureza humana. Voilà pourquoi cette image archétype, pour Edith Stein, constituait ce qu'elle appelle le fondement théorique du travail éducatif. É por isso, então, que essa imagem arquetípica, diz Edith Stein, deve se constituir o fundamento teórico da educação. Ce qu'Edith Stein résume dans une formule très forte. E é isso que Edith Stein vai resumir numa frase muito importante. Je cite: Ele vai citar: Former des hommes véritables signifie former selon l'image du Christ. Formar seres humanos verdadeiros significa formar segundo a imagem de Cristo. Et elle ajoutera: E ela diz também, ela continua: Nous devons assimiler en nous cette image. Nós devemos assimilar em nós esta imagem, afin qu'elle se transforme en forme intérieure, justement. Para que ela se transforme numa forma interior em nós. Et nous forme de l'intérieur. E nos forme a partir do interior. Ainsi, nous voyons à présent, au terme de ce second temps, então a gente enxerga agora o final desse segundo tempo, que l'éducation
selon Wittgenstein, dans la perspective de la destination surnaturelle de l'être humain. Que a educação, para Wittgenstein, segundo a perspectiva da destinação sobrenatural do ser humano, est une œuvre de recréation de l'être humain à partir de son intériorité. É uma obra de recriação do próprio ser humano a partir de sua interioridade. Et cette recréation a donc le sens d'une configuration à l'image archétype qu'est le Christ. E essa recriação, ela tem sentido numa configuração semelhante à imagem arquetípica do Cristo. À présent, il nous reste à essayer de montrer en quoi consiste cette réalisation de la destination surnaturelle de la personne. E, por fim, ao terceiro ponto, nos resta mostrar em que consiste a realização dessa destinação sobrenatural da pessoa. Je me pose donc la question suivante. E o professor Eric se põe a questão seguinte: dans quelle mesure l'éducation, em que medida a educação, en proposant à l'être humain de se laisser informer de l'intérieur à l'image qu'est le Christ, ao propor ao ser humano de se deixar formar a partir do interior a imagem que é o Cristo, en quel sens donc une telle éducation prend-elle part à la réalisation de la destination surnaturelle de la em que personne? sentido e de que forma essa recriação ela realiza a destinação sobrenatural do ser humano. Wittgenstein indique que l'éducation en tant que formation de tout l'homme est un processus de configuration, écrit-elle. Wittgenstein indica que a educação é um processo de configuração de todo ser humano. Configuration à l'image, nous l'avons vu. Configuração à imagem, nós vimos. Mais il faut ajouter Mas é preciso precisar que cette configuration de la personne humaine à l'image archétype dans laquelle réside la destination surnaturelle de l'être humain, que a configuração da pessoa segundo essa imagem arquetípica na qual reside a destinação sobrenatural do ser humano, ne consiste surtout pas en une assimilation dépersonnalisante à un modèle extérieur. não consiste numa assimilação, uma assimilação que despersonaliza a própria pessoa segundo o modelo exterior. Parce que la nature humaine tout entière est assumée par la nature divine du Verbe incarné, Porque toda a natureza humana foi assumida pela natureza divina do Verbo encarnado. Wittgenstein déclare: Wittgenstein declara, então, la révélation ne nous dessine pas seulement une image générale de l'homme, a revelação não desenha, não apresenta apenas um destino geral do ser humano, mais elle prend en considération la différence des sexes mas ainsi que l'individualité. ela também toma em consideração, leva em consideração a diferença dos sexos e também a individualidade. Autrement dit, Dizendo de outra forma, la personne du Christ assume et porte à sa perfection tout à la fois a pessoa de Cristo assume e leva à perfeição, tudo incluído ao mesmo tempo, la nature humaine générale, a natureza humana geral, la spécificité masculine et féminine, a especificidade masculina ou feminina et l'individualité intangible. e a individualidade inalcançável. Voilà pourquoi la configuration à l'image du Christ n'abolit ni la spécificité psychique, ni la différence. É por isso, então, que a configuração, a imagem de Cristo, não vai abolir, negar nem a diferença específica de cada ser humano, nem a sua singularidade, Son individualité. a sua individualidade, desculpa. Au contraire,
Bem pelo contrário, cette configuration signifie pour Edith Stein, je la cite, essa configuração significa, para Edith Stein, citando, atteindre au plus haut degré possible de ressemblance avec Dieu, atingir o mais alto grau possível de semelhança ao Filho de Deus et à la plus forte imprégnation de la vie terrestre par la vie divine. e a mais forte impregnação da vida terrestre pela vida divina. Comment Edith Stein thématise-t-elle cette configuration qui respecte donc l'individualité de chaque être humain? Como Edith Stein, ela vai matizar, Théorisée teorizar, né, essa configuração que respeita, assim, a individualidade do ser humano. Je relèverai tout d'abord cette thématisation Professor Eric Derrus, ele elaborou essa tematização théorique d'abord. de uma forma teórica inicialmente. Du point de vue théorique, Edith Stein thématise ce processus de configuration à partir d'une conception dynamique de l'essence humaine. Do ponto de vista teórico, Edith Stein, ela vai demonstrar essa qualificação a partir de uma compreensão da essência do ser humano como uma essência dinâmica. L'essence individuelle. Da essência individual do ser humano como uma essência dinâmica. En effet, pour un étant, le déploiement de son essence correspond à la conformité de cet étant au sens dont son essence est porteuse. De fato, a realização de um ente implica na realização deste ente segundo o desenvolvimento da essência que ele traz em si. Car chaque essence individuelle est porteuse d'un sens, Pois cada essência individual traz em si um sentido, diz Edith Stein, uma essência, c'est-à-dire une raison d'être est porteuse, chaque essence est porteuse d'un sens ou d'une raison d'être. Então, cada essência traz em si um sentido ou uma razão de ser, lequel elle est portée em direção ao qual essa essência está orientada, comme sa figure finale. como a sua figura final. Ce sens, cette raison d'être, pour chaque étant, correspond à son idée dans le logos divin. Essa essência, para cada ser humano, corresponde à sua própria ideia no logos divino. Edith Stein se réfère à la conception augustinienne des idées Edith, créatrices dans l'esprit divin. Edith Stein se refere à concepção augustiniana, de Santo Agostinho, das ideias criadoras na mente humana, na mente divina. Elle rappelle que, je la cite, tout ce qui est créé possède son archétype dans le logos divin. Ela diz, então, ele cita, tudo que é criado possui o seu arquétipo no logos divino. Et elle ajoute que dans le logos se trouvent tous les archétypes finis. E ela diz também, que no logos encontra-se no logos divino encontram-se todos os arquétipos dos seres finitos. Selon cette conception, écrit-elle, toute créature, donc chaque créature, il faut entendre, a son archétype dans le Verbe divin. Então, ela diz, segundo essa concepção, todas as criaturas devem realizar-se ao alcançar este arquétipo no Verbo divino. Il y a donc une tension dynamique pour chaque être entre ce qu'il est
Existe, então, uma tensão dinâmica em cada ser entre aquilo que ele é et son archétype dans le verbe qui constitue comme un appel e o seu arquétipo no verbo, que constitui-se como um chamado vers duquel il est appelé à se rapprocher, um chamado ao qual ele é chamado a se aproximar, ele é inquirido a se aproximar, mais, écrit Edith Stein, chacun avec sa manière d'être particulière. mas, diz Edith Stein, cada um com a sua maneira de ser particular, aproximar-se desse arquetipo. Ainsi, la conformité de chaque étant à son type dans le logos Assim, a conformidade de cada ente com o seu arquétipo no logos divino est sa manière d'être configuré à l'image archétype qu'est le Christ. é a sua maneira de se configurar à imagem arquetípica que é o Cristo. Ce qui signifie réaliser son suprême degré existentiel. O que significa realizar o seu grau supremo existencial. Je cite Edith Stein, Citando, un étant est parfait quand il atteint son suprême degré existentiel, um ente é perfeito quando ele atinge seu supremo grau existencial. cette perfection signifie Essa perfeição significa une conformité de l'étant avec l'idée divine qui constitue son archétype. uma conformidade do ente com a ideia divina que constitui o seu arquétipo. En résumé, Resumindo, dans cette conformité avec son archétype, nessa conformidade com o seu arquétipo, c'est-à-dire la vérité de son essence, écrit Edith Stein, isto é, com a verdade de sua essência, diz Edith Stein, chaque individu est vraiment à l'image de l'image originelle. cada indivíduo ele se torna verdadeiramente, ele é verdadeiramente imagem da imagem originária. Pardon, Henrique, j'ai pas compris. Temporellement, Pardon, est-ce que tu pourrais répéter? un tel processus. Allô? Oui, est-ce que tu pourras répéter après original? Oui, oui. Oui. Bien entendu, Ou seja, un tel processus tal processo reste toujours temporellement perfectible jusqu'au dernier moment de la vie terrestre. Esse projeto, se ele permanece até o final da sua vida da vida terrestre dos entes, um projeto perfectível, capaz de ser aperfeiçoado até o último momento da vida terrestre. C'est ainsi qu'Edith Stein donc thématise de façon théorique la réalisation particulière de la destination surnaturelle de l'être humain. É assim, então, que Edith Stein tematiza de modo teórico a realização sobrenatural do ser humano no tempo. Mais elle thématise aussi cela d'un point de vue pratique. Mas ela também tematiza todo esse processo do ponto de vista prático. C'est le thème de la vocation belle, É o tema da vocação pessoal, intimement lié à l'individualité unique. e que está intimamente ligado à individualidade que é única. Cette individualité indestructible pour Edith Stein tient au noyau de l'âme. Essa individualidade indestrutível e irrepetível por Edith Stein, ela se dá no núcleo da alma. Et cette individualité confère à chaque personne sa note
personnelle. E essa individualidade confere a cada pessoa a sua nota pessoal, Qui est, pour ainsi dire, son nom unique. que é, podemos dizer, o seu nome único. Et donc, au sujet duquel elle dit, elle écrit, Pois, o sujeito ao qual ela diz que le sens le plus profond donc, de ce nom unique est que nous avons une vocation personnelle. que o sentido mais profundo desse nome único é que todos nós temos uma vocação pessoal. En d'autres termes, Em outras palavras, la destination surnaturelle de l'être humain auquel l'éducation concourt a destinação sobrenatural do ser humano a qual a educação auxilia e promove consiste pour chacun à déployer librement son essence individuelle consiste que cada um desenvolva livremente a sua essência pessoal jusqu'au dernier moment de sa vie terrestre, até o último momento de sua vida terrestre em abertura para a eternidade. Voilà pourquoi l'éducation pour Edith Stein doit être attentive à cette note personnelle. Por isso, para Edith Stein, a educação ela tem que estar atenta e prestar atenção nessa nota pessoal de cada um. Car, écrit-elle, cette note qui tient à l'individualité Porque, diz ela, essa nota que diz respeito à individualidade est donnée par Dieu aussi bien que la nature humaine générale. é dada por Deus para cada um da mesma forma que ele concede a natureza humana geral. Et elle ajoute que son épanouissement est la destination de l'être humain. E ela também diz que a sua realização, seu desenvolvimento pleno é o que torna o ser humano essa individualidade. Pardon? Voilà, le développement, l'épanouissement de cette individualité est aussi la destination de l'être humain. E o desenvolvimento dessa individualidade é também o destino do ser humano. Et donc, Edith Stein ne considère pas cette individualité, écrit-elle, comme une imperfection terrestre qu'il faudrait gommer. Então, Edith Stein diz que não se deve considerar essa individualidade como uma imperfeição terrestre que deve ser apagada, puisqu'elle est maintenue jusque dans l'éternité, porque ela será mantida até a eternidade, où, écrit-elle, chacun fera co-résonner sa mélodie particulière dans l'harmonie de la communauté des saints. corresonner, Eric, como Où chacun, dans l'éternité, chacun fera co-résonner sa mélodie particulière. onde na eternidade, onde cada um na eternidade poderá deixar ressoar, fazer ressoar a sua melodia particular na melodia da comunhão dos santos. Na melodia única da comunhão dos santos. Reste à me demander en quel sens cette complète création de l'être humain, qui est le sens de l'éducation, Resta então resta ao professor Eric Derrus perguntar em que sentido, j'ai pas tout compris là, en quel sens cette complète recréation de l'être humain, qui est le sens ultime de l'éducation, em que sentido essa completa recriação do ser humano, que é o sentido último da educação, en quel sens donc cette recréation procède-t-elle de l'intériorité la plus profonde. Em que sentido essa recriação, então, procede da interioridade mais profunda do ser humano? Essa é a questão que ele coloca agora. Puisque, rappelons
rappelons-nous, dans le texte de 1935, Edith Stein disait que l'éducation est un art suprême qui doit atteindre et pénétrer jusqu'à l'intériorité. Por isso, porque nós sabemos, e que Edith Stein diz lá no texto de 1935, que a educação é uma obra que deve penetrar até a interioridade do ser humano. E nós perdemos a conexão, mas ele está terminando. Estamos aqui vendo no chat, né, um comentário da Josefa Rocha, que resume bem o que nós estamos vivendo. Ela diz: diante da riqueza do que estamos ouvindo, entendemos a batalha espiritual que houve para termos acesso a tão rico conteúdo, não é mesmo? A Patrícia Teixeira, que palavras intensas, professor Eric, quero manifestar publicamente o que eu tenho dito aqui em off, né? Ciência que faz com a alma e como nos revela em Stein, a verdadeira ciência brota da cruz. Então, continuemos. D'accord, on va finir, oui. Oui. On peut finir. Oui, Tu me dis. oui, c'est bon, tu peux. Continuem. Sens donc cette recréation de l'être humain, qui est le sens ultime de l'éducation selon Edith Stein, procède-t-elle de l'intériorité? Então, em que sentido essa recriação do ser humano, que é o sentido último da educação, procede da interioridade? Essa é a última questão. L'anthropologie d'Edith Stein accorde à l'intériorité de l'âme une place centrale. A antropologia de Edith Stein, ela concede à interioridade da alma um lugar central. Et cette importance est directement liée à sa conception de l'éducation. E esta importância, ela está essencialmente ligada à concepção de educação para Edith Stein. Et à la réalisation de la destination surnaturelle de l'être humain. E também a realização da destinação sobrenatural do ser humano. En effet, si l'éducation est un façonnement de l'être humain dans sa complétude, souvenons-nous. De fato, se a educação é uma moldagem, uma formação do ser humano visando a sua completude, segundo a gente. Ce façonnement écrit Edith Stein se fait du plus intime de l'âme, à partir de l'intérieur, vers l'extérieur. Esta formação, essa moldagem do ser humano, ele se faz a partir do íntimo da alma, do interior para o exterior. Ce qu'il faut essayer de comprendre. E é isso que a gente precisa compreender como isso ocorre. Pour y parvenir, il convient de rappeler que pour Edith Stein, l'éducation en tant que processus de recréation est un acte de sanctification des chrétiens. Para entender isso, a gente tem que lembrar que para Edith Stein, este ato de realização da sua própria vocação é um ato também de santificação pessoal. La recréation de l'homme depuis son intériorité est un acte de sanctification. A recriação do ser humano a partir de sua interioridade é um ato de santificação. En écrivant cela en 1935, ao escrever isso em 1935, Edith Stein a conscience, écrit-elle, de dépasser les limites de ce qu'on entend habituellement par éducation. Edith Stein tem consciência que ela está ultrapassando o limite daquilo que nós entendemos por educação. Elle définit la sainteté comme la personnalité formée en acte. Ela define santidade como a personalidade formada em ato. Elle explique, elle ajoute que la sainteté est la forme d'un acte de l'âme procédant de son centre le plus intérieur. Ela afirma também que a santidade é a realização de um ato da alma que procede do seu mais íntimo. Et elle précise que cette œuvre, Dieu seul peut en être l'auteur. E ela precisa também que desta obra só Deus pode ser o autor.
Je me demande en quel sens. E o professor Eric Deroux se pergunta em que sentido. Et nous pouvons répondre avec Edith Stein au sens où cette recréation de l'homme à partir du centre de l'âme est l'œuvre de la grâce. E nós podemos responder como Edith Stein, dizendo que essa recriação do ser humano a partir do seu interior, em vista à sua plenitude, é obra da graça. Car la grâce, écrit Edith Stein, est la seule force formatrice capable d'aller au-delà des seules possibilités naturelles. Porque a graça é a única força formadora que é capaz de ir além da formação natural. Je la cite. Ele citando: Seule la puissance de la grâce peut transformer la nature déchue, só la refaçonner du dedans. Só a força da graça pode transformar a natureza decaída para remodelá-la, reformá-la a partir de dentro. Si l'éducateur le plus grand, écrit Edith Stein, n'est pas l'être humain, mais Dieu, même si l'être humain collabore à cette œuvre, se o maior educador é Deus e não o ser humano, mesmo sabendo que o educador colabora a essa obra de Deus, c'est au sens où l'éducation est une œuvre de sanctification par la grâce, qui est la vie de Dieu communiquée. É nesse sentido de que a educação é uma santificação pela graça que a vida de Deus comunica. La grâce qu'Edith Stein définit comme l'amour divin qui descend sur nous. A graça que Edith Stein define como o amor divino que desce sobre nós, sobre todos nós. Et que l'être humain peut accueillir librement. E que o ser humano pode acolher livremente. Or, justement, l'intériorité la plus profonde de l'âme est le lieu où la grâce peut être reçue et opérée. E justamente o interior mais profundo da alma é o lugar onde a graça pode ser acolhida e pode operar, fazer a sua obra. Je cite. Citando: l'intériorité la plus profonde de l'âme est un réceptacle dans lequel la vie de la grâce se répand. A interioridade, a mais profunda da alma, é um receptáculo no qual a graça se répand, se desenvolve. Lorsque l'âme s'ouvre à lui, à la grâce, en vertu de sa liberté. Na medida em que a alma se abre a ela, então ela pode, a graça pode penetrar, né, e habitar, na medida em que a alma se abre a ela por meio de sua liberdade. Nous voyons donc que la réalisation de la destination surnaturelle de l'être humain. Nós vemos então que a realização da destinação sobrenatural do ser humano, comme œuvre de recréation par la grâce, como obra de recriação por meio da graça, dans laquelle réside le sens ultime de l'éducation, na qual reside o sentido último da educação, n'est pas intelligible si on la détache d'une compréhension précise de l'intériorité de l'âme. Ela não é inteligível se a gente a separa de uma compreensão precisa do que é a interioridade da alma humana. Dont le centre, justement, est le point où s'opère cette transformation radicale de l'homme. Cujo centro desta alma é o ponto preciso em que ocorre essa remodelagem, retransformação radical do ser humano. En guise de conclusion, j'indique. Concluindo, ele indica: tout ce qui précède nous permet donc d'affirmer que la théorie steinienne de l'éducation, tudo que foi dito até agora nos permite afirmar que a teoria steiniana da educação
et la conception anthropologique qui la fonde E a concepção, assim como a concepção antropológica que a fundamenta, engage une certaine conception de l'expérience spirituelle. ela engaja, Implique ou engage ela implica, une certaine numa certa concepção espiritual do ser humano. Cette expérience spirituelle chrétienne Essa experiência espiritual cristã correspond à la vie selon l'esprit du Christ. corresponde a uma vida segundo o Espírito do Cristo. La destination surnaturelle de l'être humain est sa sanctification par la grâce Christo-transformante. A destinação sobrenatural do ser humano é a sua santificação por meio da graça Cristo transformadora. C'est ce qui permet de comprendre qu'Edith Stein écrit. Isso nos permite compreender aquilo que Edith Stein escreve. Que la formation religieuse est la partie la plus importante de l'éducation. Que a formação religiosa é a parte mais importante da educação. Car elle définit elle-même la formation religieuse comme la configuration au Christ par le Christ. Porque ela define ela mesma a formação religiosa como a configuração pelo Cristo ao Cristo. C'est ainsi qu'Edith Stein ordonne l'éducation à un idéal de sainteté qui correspond à la destination surnaturelle de l'être humain selon l'ordre divin. É assim, então, que Edith Stein ordena, né, organiza a educação como uma destinação sobrenatural do ser humano em direção à imagem arquetípica de Cristo como seu destino, a sua santificação. Cette configuration au Christ est le sommet de l'union avec Dieu pour laquelle chaque être humain a été créé. Essa configuração ao Cristo é o ápice de cada ser humano, aquilo que ele deve atingir e aquilo para que ele foi criado. La réalisation de cette destination est toujours unique. A realização dessa destinação é sempre única, de cada um. Et correspond à ce qu'Edith Stein appelle E corresponde ao que Edith Stein chama la note pure donnée par chaque créature. a nota pura dada por Deus a cada criatura. Note pure qui provient Nota de pura l'union au Christ, que provém da união com Cristo, la participation à sa vie qu'est l'Esprit Saint. e a participação à sua vida, que é o Espírito Santo. C'est dans le visage de Marie, écrit Edith Stein, qu'elle contemple l'œuvre la plus belle de cette destination réalisée pour une créature. É na face de Maria, de Nossa Senhora, diz Edith Stein, que ela consegue ver a imagem mais completa e mais perfeita dessa educação, dessa criação dada por Deus a cada criatura. Et à sa suite, chaque saint E seguindo, e depois de Maria, cada santo est l'expression de ce qu'elle désigne comme une humanité accomplie, pure expression de la nature, é a expressão. libérée et transfigurée par la force de la grâce. Então, cada santo, ela diz que é uma expressão daquilo que ela chama a natureza configurada e transfigurada, que alcança sua plenitude por meio da graça. Voilà quel est l'horizon de beauté de l'éducation selon Edith Stein, du point de vue de sa destination surnaturelle. Expôs o que é o horizonte de beleza da destinação sobrenatural, segundo Edith Stein, e a sua destinação, pardon, Henrique?
Pardon? Selon la destination surnaturelle de la personne humaine. A beleza desse horizonte segundo a destinação sobrenatural da pessoa humana. Ele terminou e a gente vai deixar a Magna entrar, então, para dar os avisos finais. Não poderíamos ter as perguntas, mas conseguimos ter a conferência toda aqui. Isso mesmo. Muito obrigada, Eric. Eu gostaria que ele entrasse, Cecília. Pede para ele entrar para ficar com a imagem. Nós não vamos abrir para as perguntas, mas nós queremos vê-lo aqui ainda nesse encerramento. Enquanto eles fazem essa conexão, eu gostaria que... Isso, muito bem. Muito obrigada, Roberto. Roberto tem sido um anjo aqui nos bastidores, nos ajudando. Muito obrigada, assim, muita gratidão mesmo por esse momento com o professor Eric. Os formulários para solicitar já estão aí, né, na descrição do vídeo. Como nós estamos nos estendendo um pouco, hoje vocês podem preencher, solicitar até às 14 horas, certo? Então não precisa ficar apressados, né? Nós já estamos caminhando para a conclusão desse momento, mas até às 14 horas pode ser preenchido o formulário, que é bem simples, né? Vocês já devem ter solicitado em outros momentos. O certificado vai chegar depois por e-mail, né? Para quem solicitar, mas somente para os que estiverem nos acompanhando ao vivo. A Úrsula lembrou, né? Nós trouxemos aqui a memória da Úrsula, que falou do... Oi, que coisa linda! Palmas! Que alegria te ver, Eric. Merci. Muito bom. Obrigada, Cecília, pela perseverança. Obrigada, Eric, também. Foi muito belo vê-los. E é isso mesmo. Vamos nos engajar a traduzir a tese dele, hein, Magna? Precisamos fazer. Ele tá... deixa ele o tempo todo. Tá caindo a internet dele, é isso? Eu acho que de vez em quando vai cair. Então, o que a gente puder ver, a imagem do Eric aqui vai aparecendo, tá bom? Eu peço ao Roberto que nos deixe os 3 o tempo todo aqui agora, até o final, tá bom? Porque nós precisamos ter esse momento, esse registro final aqui. Então, Ele caiu. Caiu, né? Não tem problema. Tentando. Deixa aí. Oi, Eric. Eric, a professora Úrsula de Fortaleza, da UFC, ela lembrou de uma frase alemã que fala Den Steins rolling Briggen, que fala tem pedras poderosas rolando, que significa iniciar algo que não pode ser freado, né? Então, eu quero dizer para a professora... Ele entende espanhol, eu sei que ele está compreendendo, eu estou falando devagar para a gente não. Então, professora Úrsula, essa força que faz rolar a pedra é a força do ressuscitado. Ele está vivo entre nós e derrama o seu espírito. Hoje de manhã eu lembrava de uma música, Eric, nós temos uma cantora brasileira chamada Celina Borges. E ela tem uma música muito bela chamada Chuva de Outono. E tem um trecho que fala assim: Vem Espírito Santo, levanta a tua igreja, dá força a teu povo, restaura os corações sofridos. Vem Espírito Santo, soergue os pastores, suscita profetas, reúne as ovelhas que se perderam. Vem Espírito Santo, é este o momento, a hora é esta. Estamos à espera de Jesus. Vem Espírito Santo, põe fim às contendas e forme um só povo, unido a te aclamar, vem chuva de outono. Então, essa chuva de outono que nos restaura, que nos dá vida, que nos dá força, né? Esse espírito que está, com certeza, aqui nos conduzindo, conduz você.
O novo que está acontecendo e não pode mais ser freado consiste em uma nova educação, uma nova filosofia e uma nova cultura fundamentadas em bases sólidas que nos conduzem à eternidade e gera santos para a humanidade. O Papa Francisco, na exortação apostólica Gaudete et Exultate, eu sou péssima de tradução, mas vocês entendem, sobre o chamado à santidade no mundo atual, ele diz: não tenha medo da santidade, não te tirará forças, nem vida, nem alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou, e serás fiel ao teu próprio ser. Então, aqui, fechando com Edith Stein, com o Papa Francisco, que também é esse pastor que tem apontado esse caminho para nós neste tempo, e nós precisamos ouvir, abrir novamente os nossos ouvidos para ouvir a voz desse grande pastor que o Espírito Santo colocou à frente da sua igreja, né? E seguirmos juntos nessa trilha, né? Rumo à santidade, rumo à eternidade. Então, nós só temos a agradecer em nome da Pastoral Universitária por essa brilhante conferência, pela tradução da Cecília, grande amiga, a TV PUC, né, que tornou possível essa transmissão e gravação do evento, né? Toda a nossa gratidão à Estela Grossi pela acolhida e ao Roberto por nos acompanhar todos esses dias aqui na parte técnica. Quero agradecer mais uma vez, né, a Cecília pela amizade e parceria. A Cecília é idealizadora e corresponsável pela produção de conteúdo do site edithstein.com.br, né? Então, no site nós podemos criar esse ambiente também de divulgação, de difusão do pensamento de Edith Stein. Então, sigam, preencham lá o formulário para vocês também estarem sempre atualizados. A Patrícia Teixeira, doutoranda de Teologia da PUC do Rio Grande do Sul, que esteve todos esses dias aqui nos bastidores comigo, cuidou dos formulários, dos certificados. Agradecendo ainda ao Vicariato da Educação, Universidade da Arquidiocese de São Paulo, a pessoa também do Dom Carlos Lema Garcia, que tem acompanhado muito de perto, incentivado esse trabalho, ao Núcleo Fé e Cultura da PUC São Paulo, a comunidade católica Shalom, né? É um agradecimento muito especial aos meus irmãos de comunidade, da comunidade Shalom, por toda a força espiritual, a amizade, toda essa força formativa que a comunidade tem, o amor que tem por Edith Stein também, que está brotando, e um agradecimento muito especial ao Marco Merlo, que cuidou da produção do material de divulgação. E nós podemos continuar esse encontro, né, que não seja aqui uma despedida. Eu ainda vou dar um tempinho se o Eric quiser fazer suas palavras finais, mas eu gostaria só de dar aqui algumas sugestões de próximos momentos para que aqui não seja um término, mas um até logo, que a gente ainda possa se encontrar em alguns outros momentos. Vocês veem aí onde nós podemos nos encontrar. Dia 9 de agosto, agora a memória litúrgica de Edith Stein, nós faremos uma live no site edithstein.com.br às 19h30 para comemorar os 2 anos do site, né? Então será um momento mais informal, né? É um encontro de amigas para a gente contar um pouco a história do site, como surgiu, enfim, vai ser uma live mais informal, como eu disse, para vocês verem. Temos lives semanais no Instagram do Shalom São Paulo, que chama Força e Atualidade de Edith Stein. Cada semana um pesquisador, cada semana uma pessoa que está aqui falando sobre um tema. Na próxima semana, o Gil Franco estará falando sobre Heidegger e Edith Stein, vai ser muito bacana a próxima semana. Cada semana nós temos um convidado, um estudioso, para falar sobre um assunto sobre a Edith Stein. Então, são lives semanais no Instagram do Shalom São Paulo, às 8h45. E temos também cursos, né? Aqui estão abertas aqui na PUC, um curso de extensão promovido pela Faculdade de Teologia, chamado O Papel da Espiritualidade no Pensamento de Edith Stein. Né? E também o curso de ensino religioso. Eu e o padre Rodrigo Pires estamos responsáveis por esses 2 cursos. Todas as informações vocês podem ver na PUC, né, no site da PUC São Paulo, está sendo lançado agora.
E nos siga no Instagram, tem aqui o Instagram, a gente está sempre publicando coisas, divulgando eventos, Instagram, Magna_Shalom, tem um da Cecília também, um da Patrícia, e a gente está sempre divulgando, então vão nos seguindo, vamos juntos, né? Vão nos seguindo que a gente está seguindo Cristo e a gente está no bom caminho, vamos lá que vai ser... Temos um longo caminho pela frente, mas não podemos estar só. Este evento serviu para a gente saber que nós não estamos sozinhos. Tem muita gente boa envolvida, muita gente desejando as mesmas coisas. A gente precisa se encontrar, juntar forças e trabalhar juntos, porque tem muito trabalho ainda, muita coisa a ser construída e nós vamos construir juntos. Eric, obrigada. Você nos ouve, eu percebo o seu movimento. Estou te vendo. Então, fale para nós suas palavras finais. Merci infiniment pour votre confiance et c'était une très grande joie. Ele agradece infinitamente pela confiança e que foi uma grande alegria participar. Um abraço na Catarine. E vamos vê-lo mais seguido aqui no Brasil, de algum jeito. Isso. Eric, fala para nós o nome do livro que você está lançando agora, da sua tese, que eu não soube pronunciar, então você, por favor, diga você. Anthropologie phénoménologique et théorie de l'éducation dans l'œuvre d'Edith Stein. Coisa linda. Eu não ia saber falar tão bonito assim. Sim, teoria da educação na obra de Edith Stein. Vamos pedir para Paulo, responsável pela tradução das obras de Edith Stein, que traduza logo essa... Por favor. Então, essa obra aqui, ó, imperdível, é o que já temos, né? Essa obra, A Visão Educativa em Edith Stein, já está traduzida pela editora Artesã, né? E vamos esperar ansiosamente pela tradução dessa nova obra, que é o fruto da sua tese de doutorado. Nós estamos aguardando, o Brasil aguarda este livro traduzido, viu? Merci. E por aqui nós encerramos... Et en communion. Isso. Merci infiniment, Marie-Cécile. Merci, ça a été un plaisir. E por aqui nós encerramos, né? Agradecendo realmente a vocês. Eric, os comentários aqui não param de chegar, as pessoas estão muito felizes com o que elas ouviram, né? Vários comentários. Apesar de todos os problemas técnicos, nós ficamos aqui com uma média de 150 pessoas ao vivo nos assistindo, pessoas que estiveram ali firmes, querendo ouvir palavra por palavra. Cada vez que sua conexão caía, a gente estava aqui esperando, saboreando mesmo cada palavra, né? Então, foi muito bom ter todos vocês. Dieu est grand. Deus é grande. C'est une mise en œuvre. C'est une mise en œuvre de la déterminée détermination de Thérèse d'Avila. Ele diz que nós colocamos, fizemos de modo prático a determinada determinação de Teresa d'Ávila. Isso mesmo. Estamos felizes por termos ido até o fim. Merci. Isso mesmo. Merci du fond du cœur. Au revoir. Merci. Merci du fond du cœur também, Eric. C'est partagé, vraiment. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Um ótimo final de semana. Amanhã começa o curso da Cecília. Não sei se ainda tem vaga, mas no site tem informações lá. O curso de filosofia em Edith Stein. Tá bacana, tá bombando o curso. Vejam lá as informações no site, que vai ser muito bacana também. Eu estarei lá, se Deus quiser, amanhã também, assistindo a Cecília. Obrigada. Bom dia para vocês, bom descanso, ótimo final de semana, fiquem com Deus e até por aí a gente se encontra. Tchau. Tchau, obrigada, Magna, por essa oportunidade.